como eles vão resolver esse problema de ultrapassagem. As chances são poucas. Eles dispõem dos 2 melhores carros da pista no momento, dispunham ontem, mas essa mudança de temperatura no asfalto muda sim o acerto do carro, muda o comportamento. Eles vão procurar um pouco mais de tração, com certeza, vão amolecer um pouco mais a suspensão dos carros. Vamos ver o que acontece. A corrida número 2 acontece no horário diferente em relação à corrida de sábado. Naturalmente já há uma diferença de temperatura de um dia para o outro e também por conta do horário. Felipe Cury, diga, Felipe. Aí, estamos bem entrosados, Bruno. Eu estou aqui ao lado do Gabriel Robe, que é o líder do campeonato, largando em 10º. O que você está pensando para essa corrida? Até porque você está com o Enzo uma posição aqui na frente, em termos de pontos. Qual vai ser a estratégia? Bom, a nossa estratégia, como eu falei ontem, é sair daqui como líder do campeonato. Então a gente vai fazer uma corrida bem tranquila, porque eu acho que vai ser uma corrida bem conturbada, devido ao fato de poucos pontos de ultrapassagem nessa pista. Então a gente tem que manter o máximo a cabeça no lugar para botar o carro até o final da corrida e quem sabe chegar na frente do Enzo, que nessa corrida é o nosso principal adversário. Então muito obrigado ao Gabriel Robe. Bruno? Portanto, esse é o desafio, né, Felipe e Lito, para o Gabriel Robe chegar à frente do Enzo, já que a expectativa dele é sair daqui de Londrina como líder do campeonato. Lembrando que a Stock Light só volta na corrida do milhão, só em agosto, na 4ª etapa da temporada 2018. Na tela para você o grid largada para essa corrida número 2, Luca Milani e Pedro Saderi na primeira fila, depois o Pedro Boesel é o terceiro e o Gustavo Frigoto o quarto. Virando a página, na 5ª posição, Rafael Reis, junto com o Marco Cosi, depois o Pedro Cardoso e o Pietro Rimbano, na 8ª posição. Virando mais uma vez a página, Enzo Bortoleto, que chegou ontem em segundo, é o 9º. Gabriel Robe, o vencedor da corrida número 1, com a inversão, é o 10º. Depois o Gustavo Miazava, na 11ª posição. Marcel Coleta, um dos estreantes, na 12ª posição. Depois, Gustavo Bandeira, o 13º. Gabriel Lusquinhos, o 14º. Eric Mairink, Thiago Geronimi, na 16ª posição. Lucas Pérez é o 17º. Depois, João Rosati, o 18º. Vinícius Margiota, 19º. Edson Coelho voltando à categoria na 20ª posição. Aí nós temos o Odair dos Santos, o mais experiente do grid. Lucas Dalef é o 22º. Murilo Coleta, 23º. Lauro Traude, 24º. Teve problemas ontem, largou na última posição. E o Tuca Antoniazzi, que também teve problemas na corrida número 1. Vai ser o 25º, aquele piloto que vai largar na última posição aqui em Londrina. Já temos volta de apresentação, já tem carro com problema e é o carro do Tuca, hein? O carro do Tuca Antoniazzi, mais uma vez com problemas, o 46. Nós teremos a volta de apresentação, como sempre, na Stock Light, mas há uma mudança em relação à largada na pista de Londrina. Eles largam, de fato, na reta oposta e não na reta principal. Mas, depois que eles completarem agora essa volta de apresentação, o cronômetro já vai disparar. Já teremos o cronômetro contando. E como é uma prova curta, uma prova de sprint, são 25 minutos mais uma volta, muito rápida, com a obrigação da parada, é sempre importante a gente destacar que durante alguns minutos teremos já, provavelmente por volta de 1 a 2 minutos, o cronômetro já disparado. Ontem, eles deram uma volta a mais ainda. Eles não largaram logo depois da passagem pela reta oposta. Deram mais uma volta. Então, quando a gente começou de fato a prova, tínhamos praticamente mais de 4 minutos já na regressiva dos 25. Os carros vão tentando, de alguma forma, esquentar seus pneus. Lembrando que esse pneu é diferente do pneu da Stock Car. Ambos são da Pirelli, só que esse pneu é nacional. E eles não contam, Lito, nessa temporada, que é novidade na Stock Car, a Stock Light não conta com as mantas térmicas que auxiliam na temperatura ideal do pneu, onde por vezes o piloto consegue sair do box ou no momento da largada já com uma temperatura muito próxima do ideal. Na pista a Stock Light não conta com essa manta térmica. Exatamente, e isso exige dos pilotos um cuidado maior, porque na primeira freada, na primeira curva, os pneus ainda não têm toda a aderência que vão oferecer na hora que atingirem sua temperatura na faixa de 80 a 90 graus. Já temos o cronômetro disparado, eles já passaram pela linha de largada e a linha de chegada também. No caso de Londrina,
ela não funciona como uma linha de largada, e sim apenas como uma linha de chegada, porque, como a gente explicou agora há pouco, eles vão ter que largar da reta oposta. Vamos ver se hoje eles largam de fato nessa primeira passagem. Eles passam ali pelo S, curvas 2 e 3. Tá aí o Luca Milani, que vai ter a oportunidade de largar na frente nessa corrida número 2. O Luca, que foi segundo na corrida número 1 de Londrina em 2017, ainda como Campeonato Brasileiro de Turismo. Para o final de semana inteiro, os carros da Stock Light têm 11 acionamentos do botão de ultrapassagem. Aí fica a cargo do piloto da equipe a administração dessa quantidade de acionamentos. E olha, a fila ímpar aí leva uma vantagem de trajetória na primeira volta, nas primeiras curvas. Chega por dentro o pessoal, o primeiro, o terceiro e o quinto grid, eles chegam por dentro na curva 2, que na verdade é a primeira freada do circuito. Eles já estão na entrada da reta oposta. Daqui a pouquinho o safety car vai embora. Já temos mais de 1 minuto, quase 1 minuto e meio de prova por conta do cronômetro. Já a largada, o safety car vai embora. Luzes vermelhas em Londrina. Luca Milani e Pedro Saderi na primeira fila. A primeira curva aí depois da reta oposta é para a esquerda. Luzes vermelhas ainda em Londrina. Agora sim, elas se apagam. E o Pedro Boesel vai para cima, hein? O Bortoleto ali atrás também tenta achar um espaço. Vamos ver se o Luca Milani vai segurar essa posição. Os dois primeiros ainda segurando as primeiras posições. Vem por dentro ali o Frigoto. Tenta tomar a posição Gustavo Frigoto já no início, já no momento da largada. Largou bem ali o Marco Cosi, hein? Largou muito bem o Marco Cosi. Nesse momento o Enzo Bortoleto atrás do Marco. Nós temos Luca Milani na primeira posição, Pedro Saderi é o segundo. Gustavo Frigoto, nesse momento, é o terceiro. Na quarta posição, Pedro Boesel. O Gustavo Frigoto ganhou a posição do Pedro no momento da largada. E o Cosi vai para cima do Pedro Boesel agora. Marco Cosi, que largou em sexto, nesse momento está buscando a quarta posição. Mais uma vez tivemos largada limpa aqui em Londrina para os carros da Stock Light. Bortoleto conseguiu se dar muito bem, vinha por dentro, pulou para a sexta posição. E já se distancia um pouco do Rob, que é o seu grande adversário. Veja ali o Pedro Cardoso no carro 43, logo atrás do Rafael Reis. São os primeiros minutos de prova na Stock Light. Você curtindo no Globoesporte.com, já tem gente usando o botão de ultrapassagem, hein? A luz verde indica o uso do botão de ultrapassagem. O Enzo vai para cima do Marco, hein? Vai ser difícil o Marco segurar agora. O Enzo com uma potência extra ao seu motor. E o Marco Cosi consegue segurar. Foi valente agora o Marco Cosi, não permitiu a passagem do Enzo Bortoleto, fechou a porta. E o Rafael Reis por dentro, tenta tomar a posição ali do Enzo Bortoleto. O Pedro Cardoso tentou se aproveitar, não conseguiu passar o Rafael Reis. A diferença nesse momento do Luca Milani para o sétimo colocado, Rafael Reis, na casa de 2,2. E olha o Pietro, ó, vai pra cima, com o botão, pra cima do Pedro Cardoso. Quer tomar a posição nesse momento o Pietro Rimbano. Consegue tomar a 8ª posição agora. E o Pedro dá um troco, hein? Espetacular a manobra do Pedro, agora no S. O Pietro acabou tocando o carro, me parece o carro do Miazava. Perdeu a posição também para o Marcel Coletta e o Tuca, hein? Tuca com muitos problemas, carenagem agora totalmente comprometida. Suspensão já foi embora, a suspensão traseira direita dele está quebrada. É um final de semana realmente difícil para o Tuca Antoniazzi, vai tendo muitas dificuldades. Vamos ver se ele consegue pelo menos levar até o box, para ver se ele vai ter condições ou não de voltar para a pista pelo menos, né? Olha só, Pietro Rimbano, Pedro Cardoso, o Pedro tomou a posição, veio o Gabriel, na verdade o toque foi com o Gabriel Roube, ó. Pietro Rimbano com o Gabriel Roube, prejudicando a sua carenagem ali na parte dianteira. E agora sim a gente tem imagens do carro do Tuca, justamente no S, onde a gente falou ontem na transmissão que ano passado tínhamos ali uma quantidade de terra absurda por conta de uma reforma e agora o problema foi solucionado. E agora temos o carro de segurança na pista pela primeira vez na prova, Lito. É, como se previa, né? Uma corrida bastante conturbada. Nossa, olha o Odair dos Santos sem a porta agora. É, e ele já está também com a tomada de ar do radiador cheia de grama, tem que parar nos boxes e limpar, senão o motor vai derreter.
Pela primeira vez na prova, o carro de segurança. O Luca Milani não chegou a abrir uma vantagem muito confortável em relação ao Pedro Sadelli. De qualquer forma, qualquer vantagem que tínhamos na pista agora some, evapora no circuito de Londrina. E é a hora da tentativa de ganhar posições na relargada. Na relargada, ao contrário da Stock V8, os pilotos podem acionar o botão de ultrapassagem imediatamente. O Guincho fez um trabalho rápido, muito provavelmente o carro de segurança não vai ficar muito tempo na pista não. E a vantagem do Luca Milani não era grande, mas já eram 8 décimos, já davam a ele um certo conforto, porque o Sadelli também tem o frigoto nos seus calcanhares. 8 décimos, Lito, num circuito como esse, enquanto a gente está vendo o carro do Odair, vamos ver se ele vai conseguir voltar ao Odair. Num circuito como o de Londrina, 8 décimos de diferença. Para quem está atrás e usa o botão, é uma diferença suficiente para garantir que o piloto que está atrás consiga se aproximar e ultrapassar ou só se aproximar? Só se aproximar. Você vê, por exemplo, aí tivemos aí um exemplo claro ainda agora, o Enzo Bortoleto usou o seu botão de ultrapassagem, estava colado no carro do Marco Cosi e não conseguiu a ultrapassagem. Isso porque nessa categoria o ganho não é tão grande quanto na Stock V8. O básico, a potência básica desses motores é 310 cavalos. Com o botão de ultrapassagem, eles ganham 40 cavalos, vão para 350. É pouco mais de 10%. Numa pista com essas características, com esse traçado, não permite realmente manobras claras de ultrapassagem. Tem ainda que brigar para ganhar posição. E agora chegou a porta do Odair dos Santos. A gente viu na primeira imagem que a porta estava pendurada, depois ela caiu. O Odair conseguiu levar o carro para o box e o safety car já foi embora, hein? Carro de segurança foi embora, já teremos relargada. Já bandeira verde na pista de Londrina. Vamos ver se agora o Pedro Sadelli consegue se aproximar ainda mais do Luca. Os dois primeiros utilizando o botão de ultrapassagem. Já temos relargada no circuito paranaense. Por enquanto, o Luca Milani é o primeiro, o Pedro Sadelli é o segundo. Veja o Miyazawa indo para cima do Pedro Cardoso, nesse momento querendo a 8ª posição. E quem não está tendo uma corrida muito feliz nessa parte inicial é o Gabriel Robb. Ele largou em 10º, chegou a estar na 9ª colocação, agora ele é 11º. Muitos pilotos com a hashtag Força Pietro. Falamos aqui bastante ontem sobre a situação do Pietro Fittipaldi, que se acidentou em Spa, participando de uma das provas do Campeonato Mundial de Endurance. Ainda bem que o Pietro fez a cirurgia, já saiu da UTI, está no quarto se recuperando. E a previsão é que ele ainda fique alguns dias no hospital, mas apenas por uma questão de acompanhamento. Milani virando na casa de 1,18, de cara para o vento. Ele virou 1,18,117. É dele a melhor volta, exatamente esse tempo. Marcel Coletta sujou um pouco a pista, foi lá fora, passou em cima da terra. Marcel que corre no grid com o seu irmão Murilo Coletta. Ele é um dos 4 pilotos que já obtiveram vitória nesse ano. É um piloto muito promissor, está fazendo sua estreia no automobilismo e já aparece na 10ª colocação, assediando Gustavo Miyazawa. E agora o Pietro Rimbano vai para cima do Gabriel Robb, hein? Querendo a 11ª posição, o Robb perdeu posição, largou em 10º, agora é o 11º. Isso é ótimo para o Bortoleto, né? Porque o Bortoleto está brigando com ele lá na frente pelo campeonato e o Bortoleto agora é o 6º e o Robb é o 11º. Conseguiu largar melhor o Enzo Bortoleto. O 6º nessa corrida, que tem uma pontuação inferior à corrida principal, a primeira do fim de semana, o 6º marca 8 pontos, o 11º marca 2. Quer dizer, seria uma vantagem, a permanecer a situação, seria uma vantagem de 6 pontos a favor do Bortoleto. E olha o que acontece com o Lucas Pérez. Batida forte do Lucas, hein? Ficou a parte da carenagem ali, a porta no meio foi da pista. arrancada, E agora Safety teremos safety car, não tem jeito. O Traude passou ali muito próximo da porta, que está no meio do asfalto do Lucas Pérez. Batida muito forte, suspensão completamente comprometida. Sai um pedaço da lateral da carenagem do Lucas Pérez. Certamente a batida mais forte do final de semana até agora. Mais uma vez, portanto, carro de segurança pela segunda vez. Vamos entender o que aconteceu agora com o Lucas. É ali na entrada da reta oposta. Os carros têm até a opção, né, Lito, de usar uma parte do asfalto como área de escape, mas a pancada foi forte. O carro dele saiu de frente já na saída da curva. Na hora que ele puxou para trazer o carro para dentro da pista, a traseira perdeu a aderência. Aí
piloto vira passageiro, né? A equipe de resgate retira agora a porta que estava no meio do asfalto. E vai sendo em menor número as chamadas voltas competitivas, né? Isso favorece Luca Milani, Saderi, Frigotto, os três que estão até agora ocupando as posições que levam ao pódio. O Luca Milani virou já, na melhor volta dele, 1:17.804. O Saderi, que é o segundo, 1:18.097. Não chegou ainda na casa de 1:17. Mas temos pilotos na parte intermediária, nesse momento na prova, que já viraram na casa de 1:17. Rafael Reis, o Gustavo Miazava, o Pedro Cardoso. Muita gente já conseguiu chegar nessa casa de 1:17. Já estão começando a se aproximar do tempo de classificação, que para a Stock Light nesse circuito de Londrina variou na casa de 1:16. Fazendo uma comparação com a Stock Car, ontem nós tivemos o Rubinho com a pole position na casa de 1:10. Muito mais potência, pneu com melhor aderência, maior pressão aerodinâmica e também o nível de pilotagem já com muita experiência, sem contar a competência dos pilotos que brigam por uma pole position. Está sendo retirado agora o carro do Lucas Pérez. Na saída ali do trecho da caixa d'água, nós temos a curva número 5, que é uma curva para a esquerda, que leva à entrada da reta oposta. E eles vêm em intensa velocidade porque é uma descida. Por isso nós temos essa área de escape no asfalto, onde todo mundo sabe que a maioria dos pilotos vai utilizar, ainda mais em carros de turismo, né? São maiores, são mais largos. Ó, esse trecho aí, a caixa d'água está ali, no meio da imagem. Eles têm um trajeto mais travado e depois, né, nessa 5, né, Lito? Já um trecho de mais velocidade. Sim, além do mais declive, o peso do carro aí faz ganhar mais velocidade. Agora, quem está muito bem nessa corrida, nesses trechos, são os dois carros da RKL. O Gustavo Frigotto, que fez o melhor tempo no segundo setor, é o terceiro colocado, e seu companheiro de equipe, Pedro Boesel, que é o quarto colocado na pista e também fez o melhor tempo no terceiro setor. Pedro Boesel, que hoje não amanheceu muito bem fisicamente, estava suspeitando até de uma infecção alimentar, mas na pista está mostrando bastante competitividade. Bruno. Oi, Felipe. Fala aqui com o Lucas Pérez para saber o que aconteceu. O que aconteceu ali? O seu carro acabou saindo de frente? Não, na verdade escapou a traseira, eu fui tentar corrigir e bateu. Você está assistindo bem? Tá tudo bem? Tudo certo, tudo maravilha. Beleza, então. Bruno. Escapou a traseira porque ele teve que puxar a frente para dentro. Isso foi nítido na reexibição. Isso é inevitável. Quando o carro começa a sair muito de frente, o piloto é obrigado a forçar mais, acaba forçando quando a frente pega a aderência, a traseira descola. Se passa novamente pela reta oposta, que é maior do que a reta principal dos boxes, até por isso, uma questão de segurança, não só por ela ser maior, mas também por conta da curva que vem logo em seguida. A curva número 6, ela é considerada mais segura para uma largada do que a sequência ali de curvas 1, 2 e 3, que são muito próximas, né? A 1, basicamente, eles fazem a tangência para a direita sem freada. Eles freiam, de fato, na 2, que já é um S, com a 3, uma diferença muito pequena de extensão da curva 2 para 3, uma questão de segurança. São muitos carros no grid, também na Stock Light, porque a Stock Light conta, nesse final de semana de Londrina, com 25 carros. A Stock tem 31 nesse final de semana. Então, por uma questão de segurança, a largada em Londrina é realizada na reta oposta. E pela segunda vez na prova, só que nessa oportunidade o carro de segurança está há mais tempo na pista. E os dois líderes do campeonato estão em situações semelhantes. Eles têm carros na frente que são um pouco mais lentos do que os deles, mas não o suficiente para ultrapassagem e são muito bem guiados, né? O Bortoleto tem o Cosi na frente dele. O Cosi é um dos pilotos lá da frente, é um dos que ainda não abaixou de 1,18. E o Rob tem o Marcel Coletta, que é um dos pilotos aí que gera mais interesse pela sua bela carreira no kart, está na frente dele em 9º lugar. E para complicar ainda mais a vida do Rob, o Rimbano, Pedro Rimbano, que é outro piloto muito rápido, ele vem na cola do Rob.
O Lito citou aqui já a pontuação, que é diferente da 2-1 no final de semana da Stock Light. E nessa corrida número 2, até o 12º pontua, né? Nesse momento nós temos o Pietro Rimbano nessa 12ª posição. Conseguiria pontuar. E é importante sempre lembrar, como há sempre muita mudança no grid da Stock Light de um ano para o outro, nós temos sempre muitos estreantes. E os estreantes têm uma premiação também a mais. Não só a premiação para o vencedor do campeonato, aquele que conquistar o título de uma forma geral, mas aquele que for o melhor estreante nessa temporada 2018, ele também vai receber uma premiação à parte. Safety car vai embora, hein? Luca Milani vai ter que segurar de novo o Pedro Saderi. Carro de segurança já foi. Eles vão completar o circuito mais uma vez. Estão na curva número 8, aquela que encerra a volta em Londrina. Luca Milani já com o botão de ultrapassagem. O Pedro também. Eles passam na reta dos boxes. Vambora para a relargada. Vamos ver se segura a posição Luca Milani. Deve segurar porque os dois estão com o botão. O Frigoto vai sofrer um pouco mais agora ali atrás com o Pedro Boesel, porque o Pedro tá com o botão e o Frigoto não. Segura a posição o Gustavo Frigoto. Pedro não conseguiu passar mesmo com o botão. E o Marco Cosi vai para cima, hein? Tenta achar um espaço. Tentou por fora, recolheu o carro. Enzo Bortoleto tá ali atrás. Tá só acompanhando o que acontece à frente. Qualquer momento ele pode tomar essa posição. Se der mole, o Marco Cosi. Agora o Enzo já aciona o botão para utilizar e tentar uma ultrapassagem na reta oposta, ó. Marco Cosi está colado ali com o Pedro Boesel. Ameaça agora por dentro. Tenta posicionar o seu carro na descida da 6. O Pedro fecha a porta, o Enzo ali atrás com o botão. Vamos ver na freada agora. São duas tangências para a esquerda na curva número 6. Muitos pilotos, inclusive, consideram como uma curva a mais, né? Tem gente que está considerando o circuito de Londrina não só com 8, mas com 9 voltas. Aliás, 9 curvas. E agora já temos o box aberto, já tem gente parando. O Luca Milani não parou, Murilo Coletta está com problemas. O Luca, portanto, permanece na primeira posição. O Enzo Bortoleto parou. O Enzo usou o botão de ultrapassagem exatamente para fazer uma volta boa nessa entrada e agora o Cosi. Olha o Cosi, ó. Vai para cima do Pedro, com o botão acionado. Para tomar posição, Marco Cosi, nesse momento na terceira posição. É o terceiro colocado, um dos mais experientes do grid da Stock Light. Mais uma temporada no Marco Cosi. E também um dos mais competitivos. Olha o Frigoto já saindo. Tá voltando o Frigoto. Lusquinhos ficou. Ficou, hein? Uma pena. E o Murilo também. Tá com algum ou pneu furado ou suspensão quebrada. Olha a dificuldade que ele tem para administrar o controle do carro. Foi para a grama. Vamos ver se teremos carro de segurança de novo, hein? Olha o Marcel. Vai para cima do Pedro Cardoso. Marcel Coletta com o botão de ultrapassagem, hein? Não consegue passar. Olha, o melhor tempo de boxe foi do Rafael Reis, hein? 37 segundos, 944. Todos os outros acima de 38. Olha só o Marcel, foi lá fora. E o Robi encosta. O Robi vai parar. Pedro Cardoso não parou, Pietro Rimbano não parou, Marcel Coletta também não. Luca Milani, que é o líder, ainda não parou também, ó. O Luca tá usando o botão. Vai tentando abrir uma vantagem em relação ao Pedro Saderi. Daqui a pouquinho os dois vão ter que entrar no box. Portanto, os primeiros colocados na pista, nesse momento, todos eles ainda não pararam. Milani não parou, Saderi não parou, Pedro Cardoso não parou. Gabriel Robi tá voltando agora, hein? Vai voltar à frente do Rosati. Nossa, mas os dois se encostam. Os dois se encostam, carenagem para tudo quanto é lado. Marcosi consegue voltar à frente do Gabriel Robi. E volta também à frente do Boesel. É a volta número 12. Já aguardando aqui a parada do Luca Milani, hein? A partir do Marco Cosi, que nesse momento aparece na 9ª posição, os pilotos já pararam. Ó, vamos entender o que aconteceu agora. Ali atrás passou o Enzo, passou o Rafael Reis. Olha o que acontece com o Miyazawa, hein? Nossa! Arrebentou a placa de publicidade e volta numa posição extremamente perigosa. Ele voltou ali de ré. E o Lusquinhos, ó, como ele passou direto no S, depois apresentou problemas no carro. Ali atrás, muita gente se encontrando. Geronimi também.
agora mais incidentes na prova. Olha o que aconteceu na carenagem do João Rossato, justamente na saída do boxe, onde ele bateu no Gabriel Robe. E aí, meu amigo, a carenagem problemática para os dois lados, a aerodinâmica fica comprometida. Luca Milani parando, hein? Atenção especial agora. Ele volta à frente do Saderi. Consegue voltar à frente, vai manter a primeira posição Luca Milani. Pedro Cardoso volta à frente do Bandeira. Vamos ver agora. Pedro Cardoso e Pietro Ribano. Pedro Cardoso voltou. E o Luca Milani consegue voltar à frente do Frigoto. Mantém, portanto, a primeira posição o Luca Milani. Fez uma ótima parada. A parada do Robe também foi muito boa, muito boa. E o Robe vai pra cima do Pedro por dentro. Os dois se tocaram. Os dois se tocaram no S. Prejuízo imenso e ali atrás o João Rossato também. Olha a situação da carenagem do João. Vazamento na pista. Vai ter que parar, não tem jeito. Fim de prova para o João. Não tem como não parar. Toda a água do radiador jogada fora. Mas o que não poderia ter acontecido com o Robe, acabou acontecendo. E olha o Frigoto, ó. Olha como ele vai para cima do Pedro. Ele quer a segunda posição. Gustavo Frigoto largou em quarto. Ganhou a posição do Pedro Boésio no início da prova. O Pedro agora também para ali na barreira de pneus. Mais um piloto que não vai conseguir completar. Essa aí já é a parte final do circuito. Já a curva número 7. E olha a situação do Pietro Rimbano. A pista está muito suja. Gabriel Robe, Pedro Cardoso e ali atrás o Pietro Rimbano e o João Rossato sofreram por conta daquele contato anterior entre o João Rossato e o Gabriel Robe, Lito. Eles estavam ali, eles se tocaram. Olha, eles estavam trocando posição. O Robe escorregou um pouco, tocou no Pedro Cardoso. E aí, amigo, o carro vai para onde quer. No primeiro momento o Pedro Boésio também escapou. Por isso que eu quero entender já o que aconteceu com o Pedro Boésio, porque o Pedro aparentemente não se envolveu nessa confusão. Ele não teve um problema na carenagem, mas depois o carro dele parou, por algum motivo. Mais uma vez o carro de segurança, pela terceira vez na prova. Estamos na volta número 14, está aí o carro do Pedro, ó. Aparentemente o carro dele está inteiro. Não dá para ver aqui nenhum dano na carenagem. E olha, o Robe consegue ainda se manter na 10ª colocação. E olha, fazendo uma correção, ali não é a curva número 7, né? Estão na 4, que é a subida para a área da caixa d'água, ainda no início do circuito. Luca Milani é o primeiro, Pedro Saderi o segundo. As duas primeiras posições estão mantidas desde o início da prova. Depois o Gustavo Frigoto, o Marco Cosi é o quarto colocado, o Marco que largou em sexto. Depois o Bortoleto, que está brigando lá na frente pelo campeonato, é o quinto. Bortoleto que largou em nono. Por enquanto, aquele piloto que ganhou mais posições. Ganhou 4 posições já. Aliás, 5 posições na prova. E ele está marcando 10 pontos com essa 5ª posição, enquanto o Robe, que é o seu adversário no campeonato, com o 10º lugar está marcando 3. Aliás, são 4 posições mesmo, né? João Rossato. O João não vai conseguir completar. De fato, o Enzo conquistando 4 posições até agora na prova e ainda está à frente do Gabriel Robe. Obviamente o Gabriel não vai conseguir completar, teve problemas no carro. Prejuízo muito grande para o Gabriel nessa corrida número 2, ele que venceu a prova ontem. E o Pedro Cardoso ontem teve um fim de corrida espetacular, conquistando uma 4ª posição. Isso com o Marco Cosi em cima da linha de chegada. Ele aparece agora já na 7ª colocação, depois daquele entreveiro com o Robe. E acho que o Robe também, pelo que a gente está vendo aqui, vai conseguir continuar. Tem muito pouco tempo de corrida pela frente, né? Daqui a pouquinho teremos cronômetro zerado. Restando apenas 20 segundos e muito provavelmente teremos o final da prova com o safety car na pista. Vamos aí nos encaminhando para um final com o carro de segurança. Agora com o cronômetro zerado, o Luca Milani vai ter que passar mais uma vez pela linha de chegada. Gustavo Bandeira foi penalizado em 20 segundos por ter ultrapassado o limite de 50 km por hora na pista de boxe. E aí depois que o Luca passar a linha de chegada, vamos abrir a última volta
Luca Milani vai se aproximando da sua primeira vitória em 2018. Ele venceu provas em 2017, foi o 5º colocado no campeonato, como a gente já destacou na transmissão, e vai se aproximando, portanto, da sua primeira vitória em 2018. É claro que fica um anticlímax, ninguém quer que uma prova termine com o carro de segurança, mas foram muitos incidentes, principalmente na parte final, né, Lito? É verdade. A gente falava aqui que a corrida tinha sido limpa, mais uma vez, no início. No sábado, normalmente, os pilotos têm mais prudência, porque tem a corrida do domingo. Domingo já não tem muito o que guardar, então os riscos são maiores. E o Bandeira, o 9º colocado, com a punição de 20 segundos, ele perde esse 9º lugar exatamente para o Robe. O Robe aí passa a ser o 9º na bandeira, na soma dos tempos. Vem Luca Milani. Seguindo o carro de segurança, Pedro Saderi vai conquistar uma ótima segunda posição. Foi valente o Pedro Saderi, segurando as investidas de caras que já têm experiência nessa categoria. Passa o carro de segurança. Bandeira quadriculada para Luca Milani. Fim de prova, portanto, a direção de prova entendeu que não precisaríamos de mais uma volta, já que o carro de segurança não ia sair da prova. Teríamos mais uma volta, não tivemos. Luca Milani, portanto, vence pela primeira vez na temporada 2018 e dá um salto no campeonato, levando 20 pontos para casa. Melhor volta dele na casa de 1,17, 1,17,721, Lito. O Luca Milani aí era o 7º colocado, agora soma 20 pontos, vai para 57, ganha a posição do Marcel Coletta, sobe para 6º lugar no campeonato e se torna o 5º piloto a vencer na Stock Light. Ao longo de 6 provas, 5 pilotos, 5 vencedores diferentes, o único com 2 vitórias é o Gabriel Robe, que acabou cruzando na 10ª colocação, mas com a punição ao Bandeira ele já foi promovido para o 9º lugar. E reduz aí a sua perda de pontos em relação ao Bortoleto. O Bortoleto chegando em 5º soma 10 pontos e o Robe chegando em 9º soma 4 pontos. Sobe para 6 a diferença a favor do Bortoleto no campeonato. Luca Milani chegando na primeira posição, Pedro Saderi o 2º, depois Frigoto, Marco Cosi. O Bortoleto termina em 5º, depois Rafael Reis, Pedro Cardoso o 7º. Pietro Ribano na 8ª posição, mesmo com problemas no carro. Gabriel Robe consegue chegar em 9º, ele que largou em 10º, ganhou, portanto, uma posição, chegou a estar atrás, chegou a ser o 11º, conseguiu terminar a prova na 9ª posição, consegue pontuar, faz menos pontos do que o Enzo Bortoleto. E o Robe não conseguiu chegar aos boxes, não conseguiu levar seu carro até os boxes. Foi no limite do limite, né? Foi de fato para completar a prova. O carro dele já estava muito prejudicado. Portanto, até a 12ª posição, com o Marcel Coletta, os pilotos pontuam nessa corrida número 2. Aí a festa para o Luca Milani. O Luca Milani tem 22 anos, Lito, e ele tem uma trajetória diferente em relação à maioria dos pilotos. Ele passou pelo kart também, mas antes pilotou moto. Ele realmente tem uma trajetória diferente, é um piloto que faz seu 2º ano, foi 5º colocado no ano passado. Agora ele dá a primeira vitória à nova equipe Motorfest. A equipe que tem ele e o outro piloto é Rodrigo Gil. Ele e o Thiago Geronimi também. Chegando o carro do Luca Milani, o vencedor da corrida número 2 em Londrina, foi 2º colocado na corrida número 1 em 2017. A prova foi em setembro do ano passado. Foi a 6ª etapa do ano passado do até então Brasileiro de Turismo e agora a 3ª etapa da Stock Light em 2018. Festa com a equipe dele, Luca Milani. Equipe sediada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vencendo a corrida número 2 em Londrina, num circuito travado, segurou a posição. Tivemos 3 entradas de carro de segurança e o final da prova também com o safety car ainda na pista. Não tivemos nem a última volta, né? A direção acabou se baseando basicamente no cronômetro zerado dos 25 minutos. Aí abraço de pai e filho, aí é comemoração gostosa. Vimos ali o pai do Luca,
abraçando o filhão. Cumprimento a todos da equipe. Trabalho sempre árduo no automobilismo. Categoria de acesso, a Stock Light que tem feito um esforço para se aproximar cada vez mais da Stock Car. Nós temos inclusive essa parada obrigatória, né, Lito? Que é quase uma parada protocolar, porque eles não são obrigados a trocar pneus, apenas encaixar o bujão lá do combustível. Fica muito também como um teste, já não só para o piloto, mas também para a equipe. No futuro próximo, quem sabe, enfrentar a mesma situação na Stock Car. É exatamente isso, é sempre um momento de tensão para os mecânicos, para os engenheiros, para os estrategistas e para os pilotos. É Gustavo Frigoto, que sobe ao pódio, terceiro colocado. O piloto também vem em crescimento, mas é um momento sim, isso é a finalidade, é basicamente preparar o piloto, preparar a equipe para as paradas na Stock Car V8, a Stock Car principal, onde normalmente, não é o caso aqui em Londrina, né? Mas quase toda a parada da Stock Car V8, eles são obrigados a colocar realmente gasolina, não só simular o abastecimento, ele tem que acontecer. Felipe Curi. A importância dessa vitória para você, Luca, comemorando bastante com toda a equipe. Cara, foi incrível, foi incrível. Corrida cheia de safety car. Ano passado a gente tinha ganhado uma corrida também aqui no Brasileiro de Turismo, que era o mesmo carro. Para mim é muito especial, a equipe trabalhou demais. Primeiro ano da equipe na categoria, os caras mereciam demais, cara. Eu só queria dar isso para eles. Tá certo. Obrigado, Luca. Parabéns pela vitória. Obrigado, cara. Valeu, Felipe. Felicidade, o sorriso no rosto, a satisfação do Luca Milani, primeiro colocado. O Luca Milani que tem uma particularidade, ele é sócio do preparador físico Zé Rubens Delia, uma academia de preparação específica para o automobilismo, por isso ele estava até fazendo alusão a isso antes da corrida, na entrevista com o Felipe Curi, dizendo que ele estava muito bem preparado fisicamente, é fato. E vários pilotos treinam lá com eles. Então os pilotos que ele enfrenta na pista são seus companheiros na academia. É o Gustavo Frigoto recebendo seu troféu pela terceira posição, ganhou uma posição na pista, ganhou a posição do Pedro Boesel. Agora o Pedro Saderi recebe o troféu pela segunda posição. Ele conseguiu manter a posição durante toda a prova e ele foi nono na corrida número 1 em 2017 aqui em Londrina. Tá aí o Luca Milani, vencendo no circuito paranaense a primeira vitória dele na temporada. Lembrando que o Saderi está voltando nesta rodada à categoria. Ele correu ano passado, mas não participou das duas primeiras rodadas desse ano. Você citou também o Gil, né, Lito? O Gil participou de Curitiba, por exemplo, e não está participando em Londrina. Exatamente, o carro que ele usou lá em Curitiba hoje está nas mãos do Thiago Geronimi, que é outro piloto que volta à categoria depois de uma longa ausência. Essa foto final é sempre muito especial. Pilotos aí que sonham com uma vaga no futuro próximo na Stock Car, buscando sempre o investimento, cuidado muito grande na sua preparação, cada vez mais, uma categoria extremamente disputada. A gente abriu a transmissão mostrando para você a classificação com dois pilotos empatados, né? Depois de 5 provas, porque em cada etapa nós temos 2 provas. Agora a situação da prova, com mais de 26 minutos, Luca Milani levando 30 pontos, depois Pedro Saderi, Frigoto, Cosi, Bortoleto, Rafael Reis, o Pedro Cardoso, Pietro Rimbano, Gustavo Bandeira na 9ª posição, Gabriel Robi o 10º, o 11º foi o piloto do carro número 1, Eric Mairink, e o 12º, o Marcel Coletta, apenas para a gente citar quem pontuou nessa corrida número 2 e agora no campeonato, o Enzo Bortoleto com 106 pontos, abre uma vantagem um pouco mais confortável em relação ao Gabriel Robi, eles estavam empatados. Rafael Reis na 3ª posição com 81, depois Pietro Rimbano, Luca Milani, João Rosati, Marcel Coletta, Gustavo Frigoto, que vai a 51, Pedro Cardoso 47 e o Marco Cosi é o 10º com 44. Agradecendo demais o Lito Cavalcante, o Felipe Curi, toda a equipe do Globoesporte.com que participou dessa transmissão em parceria com o Sport TV. Valeu demais. Até a próxima. Lembrando que daqui a pouquinho, Sport TV 2, a partir de 1h30, estarei com o Lito, com o Reginaldo Leme, com o Felipe Curi na Stock Car. 4ª etapa da temporada 2018 em Londrina. Até a próxima. Globoesporte.com, Sport TV. Somos todos campeões.